E aí, já parou para pensar como uma imagem colocada do lado de um texto pode mudar completamente o sentido de tudo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso, nessa relação super poderosa e olha fascinante entre as palavras e as imagens. A grande pergunta é essa, né? Como é que palavras e imagens trabalham juntas para contar uma história? Isso não é mágica, não. Na verdade, é uma linguagem super potente que a gente usa todo santo dia, muitas vezes sem nem se dar conta. Pensa, por exemplo, na capa de um jornal ou num portal de notícias. Tá lá uma manchete e uma foto. É uma história só, mas ela está sendo contada em duas linguagens diferentes ao mesmo tempo. Enquanto as palavras estão ali informando, a imagem vem e, pá, causa aquele impacto. É a mistura das duas que cria a mensagem completa. Ok, vamos fundo nisso. Para a gente entender como essa combinação funciona, primeiro a gente precisa separar as coisas. Vamos começar dando uma olhada na comunicação nas suas duas formas mais básicas, a verbal e a não verbal. Bom, começando com a linguagem verbal, que é a mais óbvia para a gente. É a comunicação que usa palavras, seja falando ou escrevendo. Ela tem suas regras, como a gramática, e a ideia é ser o mais clara possível. É o que a gente encontra nos livros, nas manchetes, até nesse roteiro aqui. A principal característica dela é ser direta, bem estruturada. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem a linguagem não verbal. Aqui, a comunicação acontece sem precisar de uma única palavra. Pensa nos gestos, sabe? Nas expressões do rosto, nos sinais de trânsito e, claro, nas imagens. Essa linguagem fala direto com as nossas emoções, com a nossa intuição. Ela é toda construída com símbolos e impressões. Então, o ponto crucial aqui é a função de cada uma. A linguagem verbal geralmente nos diz o quê? Sabe? O fato, a informação explícita, preto no branco. Já a linguagem não verbal, por outro lado, nos mostra como. O tom, o sentimento, o contexto. Uma é a letra, a outra é o espírito da mensagem. E agora que vem a parte mais interessante. No mundo de hoje, essas duas linguagens quase nunca estão sozinhas. Elas se misturam o tempo todo. Vamos ver como essa fusão cria o que os especialistas chamam de texto multimodal. O nome texto multimodal pode até soar meio complicado, mas a ideia por trás é bem simples. Pesquisadores como Porfírio Souza e Cipriano definem isso como qualquer material que junta linguagens diferentes, tipo palavras e imagens, para criar uma mensagem única e coesa. É basicamente um nome técnico para uma coisa que a gente vê o tempo todo. E isso está em quase tudo que a gente consome visualmente, desde anúncios e propagandas até charges, tirinhas e histórias em quadrinhos. Todos eles são exemplos perfeitos de textos multimodais, porque, para funcionar, eles dependem totalmente dessa dança entre o texto e a imagem. Certo, então a gente já entendeu que texto e imagem trabalham juntos. Mas como exatamente a gente analisa a parte da imagem? Existe um jeito, um método para ler o que uma imagem está dizendo? A resposta é sim, existe. A pergunta que guia a gente agora é: como é que se lê o significado de uma imagem? Existe algum sistema por trás disso, da mesma forma que existe uma gramática para a gente entender as palavras? E isso nos leva para um conceito muito poderoso: a gramática do design visual. A ideia central, como diz a situação, é entender as maneiras pelas quais as imagens comunicam significado. Não é só sobre o que a imagem mostra, mas como ela mostra. E essa ideia genial a gente deve a pensadores como Günter Kress e Theo van Leeuwen. Eles foram os pioneiros em criar um sistema que permite analisar imagens com o mesmo rigor que a gente usa para analisar um texto, tratando a imagem como uma linguagem que tem suas próprias regras. E como isso funciona na prática? Bom, a gramática visual analisa elementos como cor, enquadramento, a posição das coisas na cena. Por exemplo, um personagem que é fotografado de baixo para cima parece mais poderoso, né? Uma cor bem vibrante pode sugerir alegria ou talvez urgência. Cada uma dessas escolhas não é por acaso. Ela é feita para gerar um significado específico, e isso permite que a gente leia a imagem com uma profundidade totalmente nova. Tudo bem, academicamente isso é bem interessante, mas e daí? Por que isso realmente importa no nosso dia a dia? Vamos para a parte prática e entender a relevância de todo esse conhecimento. E aqui está o pulo do gato. Entender essa dinâmica toda nos tira da posição de apenas ver o mundo e nos coloca na de compreender de verdade as mensagens que estão sendo jogadas na nossa direção o tempo inteiro. Resumindo, os pontos-chave para levar daqui são estes. Primeiro, a maior parte da mídia que a gente consome hoje é multimodal. Segundo, as imagens não são só um enfeite, um acessório. Elas ativamente constroem o significado. E por fim,
Entender a gramática visual nos torna consumidores de informação muito mais críticos, muito mais conscientes. Então, fica a reflexão. Da próxima vez que aparecer um anúncio, uma notícia, um post qualquer, pare um segundo e se pergunte o que a imagem está dizendo que o texto não está. A resposta pode surpreender. Até a próxima!